Nem sempre a gente está com aquele ânimo, né, irmãos, para adorar. Tem dia que a gente não está com vontade de cantar, não é mesmo? Mas essa letra fala assim: vem assim como estás. Porque mesmo sem vontade, a gente sabe que o Senhor é merecedor. Amém? Do nosso louvor. E conforme a gente começa a cantar, o Senhor vai mudando o nosso interior, o Senhor vai renovando
vai alegrando, vai tirando cansaço, amém? Então vamos cantando com alegria que o Senhor está trabalhando nessa noite, cada coração, amém? Vamos pelejar por Jesus. Lutar contra o mal, amém? Oh, Jesus,
confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado glória ao teu nome, te adoramos, Senhor, nessa noite. Feche seus olhos, fala com o Senhor nessa hora. Comece a exaltar o nome dele. Esse é um momento de adoração, momento separado do Senhor, momento que você pode invocar o seu nome. Aleluia, te adoramos, Senhor. Pai santo, santo, santo. Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Dançam as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá, quem glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu
Mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Vamos continuar louvando o Senhor. Feche seus olhos, fale com Ele agora, faça uma oração do fundo do seu coração, entrega tudo para Ele, seus problemas, a sua ansiedade, tudo que você precisa, porque tem um lugar no Senhor que é de descanso, tem um lugar de vitória. Aleluia, te adoramos, Senhor. Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração. Toda honra e toda glória ao teu santo nome, Pai. Estamos aqui nessa noite porque precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, do Teu toque, da Tua graça, do Teu Espírito sobre nós. Aviva nosso coração nessa noite, Senhor. Toca no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso espírito. Traz cura, Senhor. Libertação, salvação, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Te adoramos porque Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me cruciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a constância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enxerce. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inocência não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor.
Espírito. Tu és bom, Jesus. Te adoramos, te louvamos, te exaltamos, Pai. Dependemos completamente do Senhor. Nos ajuda, nos fortalece nessa noite. Aleluia. Há um lugar aonde você encontra vida, aonde você encontra paz, aonde você resolve os seus problemas, os seus dilemas, aonde você vence. Esse lugar é do Senhor. Adore, exalte a Ele, deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele operar em teu favor. Louvemos ao Senhor. Adore o Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Erga suas mãos. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Saúde a pessoa pertinho de você. Com a paz de Deus, com a paz de Cristo, também. Podem tomar assento, por gentileza, vocês que estão na igreja. Eu saúdo a todos que estão acompanhando pela live, acompanhando também pela rádio CBR. Deus abençoe a todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um domingo na presença do Senhor. Mais um domingo que nós estamos aqui buscando e adorando ao Senhor. E eu tenho a certeza que Deus, Ele se faz presente no nosso meio para nos abençoar. No período da manhã, estive compartilhando com a igreja uma palavra e gostaria de compartilhar também com a igreja no período agora da noite. Amém? Vocês que estão com a Bíblia, abram lá em Números. Números é Antigo Testamento. Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 23, verso 18. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 23. Versículo 18. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção do Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, muito obrigado pela tua presença. Estamos chegando, Senhor, quase no final de mais um mês. Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos, dia após dia, visto o teu cuidado, o teu carinho, a tua ternura, o teu zelo para conosco, o teu amor. Senhor, ministra agora a nossa vida.
Nós precisamos da Tua palavra que ilumina, que fortalece, que renova, que abençoa todo o nosso viver, tira todo tropeço, entrave, empecilho, embaraço, que todo mal que tenta de alguma forma impedir a compreensão da palavra, que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Nos concede vida, nos concede graça. E fala conosco. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Todos encontraram aí Números 23, versículo 18. Diz assim o texto sagrado: Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as forças do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito? Vamos dar uma paradinha aqui. Essa passagem é uma passagem muito pregada, muito ensinada, muito conhecida no meio evangélico, no meio cristão. Essa passagem fala sobre o profeta Balaão. Balaão, ele era um profeta genuíno, um profeta de Deus mesmo, levantado por Deus. Mas, num determinado momento, esse profeta se corrompe, porque Balaque, rei de Moabe, vai até ele para contratá-lo por um valor em dinheiro, para que ele viesse amaldiçoar os filhos de Israel. Porque Balaque, rei de Moabe, ele ficou com receio do povo de Deus, porque Balaque ouviu dos feitos do Senhor no Egito, e como o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito com forte mão. O Egito foi julgado, e quando eles saíram, eles foram vencendo os reis ali, no princípio, os reis cananeus. E aí o que aconteceu? Moabe entrou em desespero, porque os filhos de Israel iam passar pelo território dos moabitas, e eles ficaram angustiados. Então Balaque, ele pensou: eu vou amaldiçoar esse povo, eu vou contratar o profeta, porque esse profeta, ele amaldiçoando, o povo vai ser amaldiçoado. E foi e contratou o profeta. Só que quando eles sobem no monte, o profeta oferece o primeiro sacrifício, e esse ritual se repetiu 3 vezes. Mas já no primeiro aqui, esse é o primeiro ritual, Deus toma os lábios do profeta e abençoa. O profeta não consegue amaldiçoar, e ele dirige a palavra ao rei que estava ali, ao rei moabita, Balaque. Ele fala para ele: olha, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele falou vai se cumprir. Ou seja, Deus determinou que esse povo seja abençoado. Eu não posso revogar, eu não posso amaldiçoar
o povo que Deus está abençoando. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Porque quando Deus ele abençoa, a pessoa está abençoada, irmãos. Nós temos que entender isso, que a bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição. A bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. E aí ele fala, olha, Deus não viu iniquidade, não viu maldade nesse povo, porque o povo estava na sinceridade. Olha que interessante, o povo estava lá no arraial, o povo mal sabia que no monte estava lá Balaque, rei de Moabe, e Balaão, o profeta, para amaldiçoar. Talvez você não saiba o que está acontecendo. Pessoas que estão querendo se opor a você, pessoas com inveja, pessoas que desejam o teu mal, que desejam o teu fim. Não importa, irmãos, porque quando nós somos guardados, quando nós somos protegidos por Deus, não importa quem está se levantando, irmãos. Eu estava falando na reunião da manhã que nos anos que eu estou caminhando com o Senhor, eu tenho visto muitos cristãos com medo. E o Senhor falou comigo, muitos crentes estão com medo. É crente com medo do diabo, tem crente que tem medo do diabo, irmãos. Muitos crentes com medo de macumba, com medo de palavras contrárias, medo de inveja. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: contra Jacó, contra o povo de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Essas coisas não terão poder contra a nossa vida, quando nós estamos na presença do Senhor. Irmãos, nesta noite que possamos lançar o medo fora, porque o amor de Cristo está presente no nosso meio, e o amor do Senhor lança fora o medo, irmãos. Não importa quem está trabalhando contra a tua vida. Na verdade, o nosso verdadeiro inimigo não é nem de carne e sangue, irmãos, é Satanás. A nossa luta é na dimensão espiritual, e Deus nos dá armas espirituais, e uma delas é a confiança, irmãos. É a confiança de que Deus é fiel à sua palavra, e que Ele não mente jamais. Ele não é homem para mentir. O que Ele te prometeu, Ele cumprirá. A palavra é confirmada pelo Senhor. O próprio Deus, no momento que o profeta ia amaldiçoar, ele não conseguia. A palavra de maldição não saía dos lábios, saiu a palavra de bênção. Olha só que forte. Vamos ler aqui novamente. Olha só que forte. Ele fala, versículo 18: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque. E ele dirige a fala ao rei Moabita: e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois Ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Ninguém pode revogar, irmãos. Ele disse: eu recebi um mandamento para abençoar. Você está me dando dinheiro, eu quero teu dinheiro, eu quero amaldiçoar esse povo, mas eu não consigo. Eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque ele era um profeta que tinha o dom legítimo de Deus. Mas ele, se vendeu pelo dinheiro, mas chegou na hora e não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque Deus não permitiu. Deus não deixou. Tem muita coisa que acontece que você não sabe. Tem muita reunião que você não sabe. Pessoas que se reúnem contra você. Você nem sabe da existência dessas reuniões. Existem reuniões na terra
existem reuniões entre espíritos malignos, existem reuniões no inferno, né, irmãos? Mas você não sabe da existência e nem queira saber. Uma coisa é certa, você tem que saber que Deus te guarda. Se você está na presença, se você procura fazer o que é certo, porque Israel estava na sinceridade, estava procurando sempre agradar a Deus, porque olha só o que diz aqui na sequência no 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Deus não viu iniquidade. Há uma diferença. Pecado é transgressão, mas iniquidade é o pecado, né, deliberado, tá, irmãos? A impiedade. Eles falhavam, mas nunca com dolo. Você está entendendo, irmãos, a diferença? Porque pecar, todos pecam, irmãos. Mas existe um pecado doloso, que tem maldade. Então, por isso que Deus não viu iniquidade. Não é que ninguém errava no acampamento, irmãos. Ninguém errava de forma maldosa. Você está entendendo, irmãos? Então, Deus não viu iniquidade, não viu maldade. Então, que Deus não possa, em tempo algum, ver em mim e em você, em nós, maldade. Nós podemos falhar como qualquer outro ser humano. Claro que a gente busca sempre acertar. Aliás, o coração do crente é um coração que quer sempre acertar. Sempre quer acertar o alvo, sempre quer fazer o que é certo. Amém, irmãos? Então Deus não viu maldade no povo. Por isso que Satanás não teve espaço. A maldição não pôde entrar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele. Então é com eles, Deus está com eles. E é neles. Está no meio deles. Está com eles. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você possa ter a certeza de que Deus é na tua vida. Porque se você tem essa certeza, não há lugar para temer, não há lugar para o medo, porque Deus está contigo. E Deus não vai permitir que o mal prevaleça. Entre eles se ouve o alarido de um rei. Olha só, ele era um falso profeta, irmãos. Não porque as profecias dele eram falsas, é por causa do caráter dele, porque o caráter de Balaão se corrompeu. Mas tudo que ele disse aqui é verdadeiro, irmãos, e foi inspirado pelo Espírito Santo. Tome cuidado, irmãos. O falso profeta não é aquele que fala falsas profecias. Claro que é também falso profeta, mas às vezes aquele que tem a mensagem certa tem o coração errado, tá, irmãos? Balaão tinha a mensagem certa, mas tinha o coração errado diante do Senhor. Mas a mensagem era certa. Amém, irmãos? E ele profetizou o alarido do rei. Que rei que ele está falando, irmãos? Moisés não era rei. Moisés estava liderando o povo. Ele está falando do rei que viria. Ele está falando do Messias, tá, irmãos? Ele está falando de Jesus. Então, olha só o nível desse profeta. Ele está profetizando aqui o Messias. Olha só, irmãos. Mas só que ele acabou se perdendo, porque ele se fascinou por causa das riquezas do rei Moabita. Então tome cuidado, irmãos. Essa palavra vale para todos, não é só para quem prega, não. É para todos, não se deixe enganar, tá? Versículo 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a do unicórnio. Deus tirou aquele povo da escravidão, assim como Deus nos tirou do mundo, do pecado, da escravidão que nós vivíamos. E olha só o que ele diz: a força desse povo é como a força do unicórnio. O unicórnio não é aquele cavalo mitológico, não. O unicórnio é o rinoceronte de um chifre só, que é um animal que tem uma força descomunal. Essa força. Então, Balaque
é melhor você desistir. Em outras palavras, esse povo não dá para ser amaldiçoado. Esse povo é o povo forte do Senhor. Eles têm a força de Deus, o poder de Deus. O rei está com eles. E é neles. E é por eles. Não tem como. Irmãos, vamos parar de temer. Meu vizinho, o fulano, ele me amaldiçoou, me praguejou, fez trabalho. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai perder o tempo dele. Quando você está na presença de Deus, o que é gerado de Deus, o maligno não toca, irmãos. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, fica firme. Mas e quando acontece o mal? Quando acontece o mal, Deus, muitas das vezes, nós vamos entender nesta noite, que muitas das vezes Deus permite algumas coisas. Mas até quando Deus permite o mal, nós vamos entender para o nosso bem. Amém? Porque nós vamos entender uma coisa, nós estamos na mão do Senhor. Mas vamos voltar aqui, versículo 23 novamente. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Então contra o povo de Deus não vale essas coisas. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Você também vai dizer, que coisas Deus tem feito na minha vida. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus te fez promessas. Deus não é homem para mentir. Elas vão se cumprir. Abre lá no Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 10. João 10. Nós vamos entender algo muito importante aqui. 10, 27. Aleluia. 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Nós somos ovelhas do Senhor. Ele nos conhece. E quem é a ovelha do Senhor segue a Ele a sua voz, a sua palavra. Mas olha só o que Jesus segue dizendo no 28. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Deus nos dá a vida eterna. Existe bênção maior do que a vida eterna, irmãos? Eu não conheço bênção maior do que a vida eterna, irmãos. Claro que Deus nos abençoa nessa vida passageira, temporal. Mas a vida eterna, irmãos, é a maior de todas as bênçãos. É um dia você saber que quando findar a sua jornada, a sua caminhada, nesta vida temporal e passageira, você está em glória com o Senhor, para sempre com o Senhor. Porque quem está com Deus não perece. Olha só, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas. Alguém pode te tirar das mãos do Senhor? O diabo tem poder para te tirar da mão de Cristo? O Cristo que eu conheço, o diabo não pode. Tem pessoas que saem da presença de Deus. É diferente. Jesus, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não vai te lançar fora. Ouça o que eu estou dizendo, irmãos. Jesus não lança fora. Pessoas saem da presença de Deus. E quando você está nas mãos do Senhor, o diabo não vai te tirar. Nem homem, nem demônio, nada, nem ninguém, irmãos. E olha o que Jesus segue dizendo aqui. Meu Pai que mas deu as ovelhas é maior do que todo
Deus é maior do que todos, irmãos. Ah, mas o fulano é isso, o Beltrano é aquilo. Não importa, irmãos, quem que é. Ninguém é maior do que Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: ninguém é maior do que o nosso Deus. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Ele é maior do que todos. Então, olha só, às vezes nós estamos aí temendo o homem mortal, o homem que não é nada, irmãos, diante de Deus. O homem é barro, é pó, irmãos. Você está temendo um homem, um ser humano, está temendo um demônio, um espírito maligno, um espírito imundo. O que é um espírito imundo diante do Criador, irmãos, de todas as coisas? O Deus vivo, o Deus eterno, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Ele é maior do que todos, irmãos. Então pare com esse medo. Ah, porque meu vizinho, porque o fulano. Não, irmãos, vamos crescer um degrau, vamos subir um patamar na fé, irmãos. Vamos ter uma fé que confia plenamente no Senhor, naquilo que Ele diz. Porque a palavra do Senhor é a verdade, irmãos. Olha só, meu Pai que nas deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos. Jesus com o Pai é um. Então, se você está na mão de Jesus, você está na mão do Pai. Amém, irmãos? Aquele povo nem sabia que tinha gente ali no monte amaldiçoando, aliás, tentando amaldiçoar, né, irmãos? Tentando. Tem pessoas que estão tentando contra a tua vida, mas pode tentar o quanto quiser, irmãos. Há um maior conosco, há um maior que te guarda. Nesta noite, vamos crer. Ah, mas quando acontece o mal, eu não entendo então. Preste atenção, quando Deus permite o mal, tem propósito. Então pare de dar lugar para o diabo, crédito para o diabo. Quando o diabo pôde tocar na vida de Jó, foi com a permissão de Deus. Você está na mão dele, não do diabo, na mão de Deus. Amém? E tudo que acontece na tua vida, até aquilo que você não entende, tem propósito. Olha para o seu irmão e diga assim: tudo na tua vida tem propósito. Tudo na tua vida tem propósito. Abra lá em Gênesis. Deixa marcado João que nós vamos voltar no Evangelho de João, tá? Para facilitar. Mas abre lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 50. 50:20. Tudo que nos acontece agora faz parte da nossa caminhada, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós estamos na mão dele. Gênesis 50, versículo 20. 50:20. Olha só o que diz aí: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Aqui quem está falando é José. José, ele sofreu muitas injustiças, muitas maldades, mas tudo que aconteceu foi com a permissão de Deus. Claro que a maldade dos seus irmãos foi real, a inveja, a injustiça, mas tudo tinha um propósito. Então, quando Deus permite o mal, irmãos, é com propósito. Na vida daqueles que estão na mão dele, José estava na mão do Senhor. Então, quando Jacó morre, os irmãos pensaram: o José esperou o nosso pai falecer e agora ele vai se vingar da gente.
Agora ele vai nos matar, ele vai acabar com a gente e com a nossa família. E eles foram lá e pediram perdão de novo. Aí José falou para eles: não, isso aí já está esquecido. Na verdade, vocês quiseram me fazer o mal. Vocês quiseram fazer o mal para mim, mas Deus transformou esse mal em bênção. Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Os irmãos não venderam ele como escravo, mas aquilo foi a grande bênção. Talvez te prejudicaram, te passaram para trás, te lesaram, te humilharam, mas tudo vai cooperar para o bem. Não é assim que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor. Então fica firme. Até quando Deus permite o mal, é com propósito. Amém? Não é que você vai aceitar o mal. José ele ficou em oração, buscando a Deus. Você acha que ele aceitou quando ele foi preso? Você acha que ele aceitou passivamente? Não, ele não aceitava a injustiça. Mas ele entendia que tinha um Deus que estava no controle. Não aceite a injustiça, mas entenda que há um Deus no controle. Amém? Há um Deus no controle da tua vida. Mesmo que você não entenda o que você está vivendo. Agora, não dê para o diabo aquilo que ele não tem. O poder que ele não tem na tua vida. Tem muito crente que está louvando o inimigo. Não, para com isso. A tua vida está nas mãos de Deus. Não está na mão do maligno. Amém? Resista ao diabo. Não dê lugar a ele. E pare de ficar enaltecendo ao fulano, hein? Olha ele é macumbeiro, ele é isso, ele é aquilo. Ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa. Não se guarde essa pessoa e pare de dar crédito para o diabo. A tua vida está nas mãos de Deus. Não importa o que estão fazendo contra a tua vida, o maior está com você. Para nós encerrarmos, João 17. João 17, versículo 13. É a oração de Jesus por nós. Ele orou não só pelos discípulos, mas orou por todos que haviam de crer, todos que haveriam de crer através da palavra. João 17, versículo 13. Diz assim. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então Jesus disse para os discípulos essa palavra para eles terem a alegria completa. E Jesus está dizendo essa palavra para nós nesta noite, pela sua graça e misericórdia, usando esse vaso de barro aqui, irmãos, para que você tenha alegria. Essa palavra vai trazer alegria ao teu coração. Jesus disse essa palavra estando ainda na terra, antes de se entregar na cruz, de ressuscitar e voltar para junto do Pai. Olha só, versículo 14. Deles a tua palavra o mundo os odiou. Não estranhe o mundo te odiar. Você está em Cristo. Olha só, deles a tua palavra o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, você não é mais do mundo. Você vive no mundo, mas você não é mais dele. Você é de Deus. Olha só, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não vai te tirar do mundo. Ele vai te livrar do mal. Às vezes tem crente que está passando luta. Ai, Jesus me leva. Me leva, Jesus, me leva. Não, Jesus, Elias fez isso, né? Ai, Senhor, eu quero ir embora, né? Não, você precisa ir até o final.
Você precisa combater o bom combate da fé até o final. Ser fiel até o fim. Amém, irmãos? Não queira ir antes do tempo. Você tem que cumprir o seu propósito. Claro que o próprio Paulo falou: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Claro que é, irmãos. Estar na glória de Deus. Mas você precisa cumprir a vontade do Senhor. Então Deus não vai te tirar do mundo. Deus vai fazer você permanecer até você cumprir. Mas uma coisa Ele pede: que você seja livre do mal. Amém? Inclusive Ele ensinou a nós orarmos dessa forma. Na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Então Jesus orou para a gente ser livre do mal. Então olha só: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não somos do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra nos santifica. E essa palavra é a verdade. Qual palavra você vai crer? Na palavra da pessoa que te amaldiçoou? Na palavra da pessoa que disse que você não vai conseguir? Que a promessa não vai se cumprir? Você vai crer na palavra do médico? Claro que o médico está falando dentro da ciência, né, irmãos? Mas tem alguém que está além da medicina, tá, irmãos? Ah, o advogado disse isso. Agora o advogado é Deus? Ele está falando dentro da ciência do direito. Mas Deus pode mudar tudo. Amém, irmãos? Pare de limitar o poder do nosso Deus. Amém? Ah, mas a pessoa armou uma cilada tão bem feita que não tem saída. Temos. Deus, Ele dá a saída. Irmãos, teve momentos na minha vida que o diabo me encurralou. E eu cheguei a pensar: não tem jeito, não tem saída. Mas aí eu lembrei: não, sempre há uma saída, sempre há um escape. Se você entrou aqui sem saída, nesta noite Deus está abrindo a porta do escape, do livramento. Agora, Deus, Ele quer uma coisa: que nós venhamos a dar crédito à palavra dEle, não aquilo que o diabo quer que você dê crédito. O diabo quer que você dê peso e crédito a coisas que não deveria. Amém? Fica com a palavra. Não importa o que fizeram contra você, o maior está do teu lado. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: o maior está contigo. O maior está contigo. Amém? Fique de pé e nós vamos orar. O maior está conosco. E nós estamos nas mãos dEle. Você está nas mãos do Senhor. Não importa a maldade que estão fazendo. Não importa a maldade que estão fazendo contra a tua vida. Há um maior do teu lado. Feche os seus olhos. Abre o teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, há um maior conosco. Não importa a maldade que fizeram ou estão fazendo, há um maior do nosso lado. Há um Deus que cuida de nós, que nos santifica na verdade. A palavra dele é a verdade. Se firma na verdade. Não deixe o diabo agir na tua vida. Não dê lugar para ele. O diabo, ele tem espaço se você der para ele. Adore ao Senhor. Hoje, o amor de Jesus lança fora todo o medo. Pare de temer. Não tema o homem. Não tema. Não tema o que te possa fazer o homem.
teu ajudador. Louvemos o Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Não ore por medo, ore por fé. Ora, vassourei, balabate, canta, alabares. Maior é aquele que está em nós. No nosso meio há um rei. No nosso meio há um rei. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus. Ninguém é maior do que Ele. Não tem demônio que possa vencê-lo. Alabassorerere, balabachuririana, alabaias. Ele está aqui. Ele está te guardando. Adore a Ele, adore a Ele. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele trabalha. Toda maldição que lançaram contra a tua vida é convertida em bênção. É convertida em bênção. Em bênção. Ora, bacanto, libalabala, liandala, libalaba, chorerere, libalaba. Deus está te abençoando e ninguém pode revogar isso. Ninguém, ninguém, ninguém. Ora, bacanta, lava, sorerere, balaba, churianda, erga as suas mãos para adorá-lo. Ele está no nosso meio.
Senhor cuida de ti. Adore, adore o Senhor, adore a Ele. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. Seu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Erga as suas mãos. Diga assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E ninguém poderá me tirar das tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, diga assim: não vale encantamento contra a tua vida. Não vale encantamento contra a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você aí acompanhando a live aí, contra a tua vida não vale encantamento. Você aí na rádio, acompanhando pela CBR, não vale encantamento contra a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar dando encerramento agora na live, e na igreja vamos continuar um pouquinho mais. Pai, muito obrigado. Graças nós te damos. Eu creio que o Senhor está trabalhando em cada vida. E eu sei que o Senhor cuida de nós. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Estamos encerrando em nome de Jesus, encerrando também em nome